Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de uma das figuras mais complexas e, vamos ser sinceros, mais ressentidas do universo de Vampiro à Máscara. O antediluviano Set, ou Sutekh, como ele também é chamado. Exato. O material que a gente tem em mãos é uma teia de milênios que mistura a mitologia egípcia, uma tragédia familiar que é quase shakespeariana e uma conspiração gigantesca. E a nossa ideia aqui é tentar entender de onde vem essa vingança toda. Set nasceu monstro ou ele foi, esculpido aos poucos pelas traições da própria família? E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque a história do Set, segundo as fontes, é a chave para a gente entender a origem da Jihad, a grande guerra secreta dos vampiros. Não é só a história de um vilão, é a história do paciente zero de uma paranoia que contamina a espécie inteira. A gente vai seguir essa jornada dele desde o Egito Antigo, quando ele era mortal, até os planos dele pro fim do mundo e tentar conectar os pontos, sabe? Ver como cada perda, cada traição foi adicionando uma camada de ódio. Perfeito. Então vamos direto para o começo de tudo. Egito pré-histórico, bem antes das pirâmides que a gente conhece. Set é humano. E ele já nasce numa situação impossível. O avô dele, Ra, que era um tirano, basicamente proíbe os próprios filhos de terem descendentes. Uma regra que, obviamente, foi quebrada. Os pais de Set e do irmão mais velho dele, Osíris, têm os dois em segredo. E quando Ra descobre... É devastador. Sim, ele executa os próprios filhos. Os pais de Set e Osíris. E aí os dois meninos ficam órfãos e são exilados, para não serem uma ameaça, né? É uma brutalidade, assim, difícil de processar. E é aqui que o caminho dos dois irmãos se separa para sempre. Set se isola, fica remoendo aquela raiva, aquele ódio do avô. Mas o Osíris... Ah, o Osíris! A escolha dele é o que define o resto da história. O que leva alguém a se aliar ao assassino dos próprios pais? É ambição pura? Medo? Eu acho que é uma mistura dos dois. O Osíris é o pragmatismo levado ao extremo, sabe? Ele olha a situação e conclui que a única segurança real no mundo é o poder. E laço familiar fica em segundo plano. Ele volta, perdoa o avô e se torna um herdeiro. É o primeiro sinal de que a humanidade é a primeira coisa que se sacrifica no altar do poder. Muito antes de virar vampiro. Exato. E pro Set, que ficou lá no exílio, isso não foi pragmatismo, foi a traição final. A primeira de muitas. Uma traição que só piora, né? Porque anos depois o Ra morre, Osíris herda tudo e Set volta para pedir o que ele acha que é dele por direito, metade do reino. E a humilhação é pública. Sim. O Osíris não só nega, como ele ridiculariza o irmão na frente de todo mundo. E é nesse momento que vem a facada final. Set descobre que a esposa dele teve um caso com Osíris, e eles tiveram um filho, Anubis. Nossa. Imagina a cena. Ele olha para o trono e vê o irmão que o abandonou, sentado do lado da mulher que o traiu, com um filho que é o símbolo vivo dessa traição. Então, o cenário é esse. Ele perdeu os pais, o irmão, o reino, a esposa, a dignidade... Tudo. O que sobra de uma pessoa depois disso? Ele é expulso de novo, jogado no deserto para morrer. É o momento perfeito para algo intervir. E é exatamente o que acontece. No fundo do poço, consumido pelo sol, pelo ódio, ele é encontrado por uma figura misteriosa. Uma mulher que oferece poder em troca da mortalidade dele. O abraço. O abraço. É o fim de Set, o homem, e o nascimento de Sutekh, o deus da escuridão. Mas a identidade dessa criadora é um dos grandes debates, certo? Dependendo de quem ela era, muda tudo. Muda completamente o lugar do Set na hierarquia. A versão mais comum diz que era Azila, uma vampira de segunda geração. Isso faria do Set um antediluviano da terceira, um dos 13 originais. Ok. Mas tem outra teoria, muito mais perturbadora. Que é? Que a criadora dele não era bem uma vampira. Era uma esfinge, uma criatura chamada Enoia, que as fontes dizem ser a verdadeira fundadora do clã Gangrel. Peraí.
se essa segunda versão for a correta, então os setitas não são um clã original? Eles são uma linhagem dos Gangrel? Precisamente. Isso explicaria muita coisa, sabe? Certos poderes, certas afinidades. Mas o ponto principal é a natureza desse abraço. Não foi nada sedutor. A fonte descreve a Enoia literalmente devorando as entranhas dele antes de dar o sangue. Foi um renascimento extremamente traumático. E isso muda tudo sobre o estado mental dele. Se a gente soma esse trauma físico de ser eviscerado com toda a bagagem psicológica que ele já tinha... O resultado não é a sanidade, longe disso. Claro. Ele ressurge desse batismo de sangue e fogo completamente diferente. O poder que agora corre nas veias dele valida toda aquela raiva, toda aquela injustiça. Ele não se vê mais como um homem traído. Ele se vê como um Deus que renasceu para trazer o julgamento ao mundo. Ele se torna a própria vingança. Com essa nova identidade divina, poder imenso, ele vai para a segunda cidade, o grande lar dos vampiros da época. Talvez esperando encontrar um lugar... E a história se repete da forma mais cruel possível. De novo. De novo, ele chega lá na cidade dos antediluvianos e ele é um pária, mais uma vez. Para os outros 12, ele é o irmão mais novo, o caçula, o esquisito que vem de uma terra estranha com deuses estranhos. Eles o desprezam. Ele tenta, talvez pela última vez, fazer parte de uma família. E essa nova família o rejeita igualzinho à primeira. Exato. Então ele faz o que sempre fez. Se afasta, começa a viajar pelo mundo acumulando poder, longe das intrigas da cidade. E é numa dessas viagens que a catástrofe acontece. Uma catástrofe que, para ele, é extremamente pessoal. Sim, os 12 antediluvianos que ficaram na cidade se rebelam. Eles conspiram e matam os próprios criadores, a segunda geração. E no meio disso, eles matam a criatura que transformou o Sete, seja a Zila ou a Enoia. Então ele perde a última figura que deu a ele algum tipo de poder, de pertencimento. Exatamente. Ele volta e descobre que os mesmos irmãos que humilharam agora mataram a mestra dele. A solidão dele naquele momento deve ter sido absoluta. É o ponto de ruptura final. É. Ele olha para os outros 12 fundadores, os assassinos da criadora dele, e entende: nunca vai ter paz, nunca vai ter aceitação. E ali, em silêncio, ele jura vingança. Não uma vingança imediata, uma guerra fria, longa, secreta, contra todos eles. É nesse exato momento que, para os seguidores do Sete, a Jihad realmente começa. É a vingança pessoal dele, transformada numa guerra eterna. E a estratégia é genial na maldade dela. Ele não ataca de frente. Ele começa a manipular clã contra clã, a sussurrar nos ouvidos certos, a plantar desconfiança. Garantindo que eles se destruam sozinhos, lentamente, sem nunca perceber a mão que guia tudo. É uma vingança que exige uma paciência. De eras, pensar em séculos, milênios, é uma teia de conspiração que exige uma mente muito afiada para entender. Impressionante, né? E falando nisso, em desenvolver uma mente estratégica, geralmente quem se interessa por universos tão complexos, por narrativas assim de longa duração como em RPGs, costuma ter um perfil mais criativo, analítico. Sim, é um pessoal que se envolve com leitura, que absorve muita informação para encontrar padrões. Exato. E essa habilidade de resolver problemas complexos, de pensar estrategicamente, sabe com o que combina muito? Com o desafio de quem estuda para provas, para concursos. Totalmente. A lógica é muito parecida. Entender um sistema complexo e achar o melhor caminho para navegar por ele. Pensando nisso, quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medcoub.com.br. Baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. Uma ferramenta e tanto. Serve para tudo: vestibular, concurso público, militar, OAB, residência médica. Fica a dica. Uma ferramenta para quem precisa pensar como um estrategista. E a estratégia do Sete, depois daquele juramento, virou foco de toda a existência dele.
Certo. Então, depois de sair da segunda cidade, ele volta para o único lugar que ainda considera seu, o Egito. E chegando lá, O passado volta para assombrá-lo, e da forma mais inesperada. O irmão e nêmesis dele, Osíris, também é um vampiro. o quê? Sim. Isso levanta a pergunta: quem transformaria o maior inimigo de Sete no território de Sete? A teoria mais forte que conecta várias pontas soltas aponta para um jogador que opera nas sombras mais profundas, o antediluviano La Sombra. O mestre das sombras. Claro. Mas por quê? Qual o interesse dele nisso? Por estratégia. O La Sombra, sendo mestre da intriga que é, provavelmente já viu o Sete como uma futura ameaça. Um antediluviano poderoso, com um ódio que não acaba e uma base de poder se consolidando. Ao transformar o Osíris, La Sombra criava um anti-Sete, um poder rival no coração do império dele. Foi um movimento de contenção, sabe? Um peão posicionado para manter o futuro inimigo ocupado. E a Guerra dos Irmãos recomeça. Agora como deuses imortais. Sete vence no começo, né? Ele derrota e desmembra o Osíris. Um final brutal, mas... Mas não definitivo. A feiticeira Ísis, aliada do Osíris, usa a magia dela e consegue ressuscitá-lo. Só que tem um detalhe crucial que a fonte menciona. Qual? O pênis de Osíris nunca é encontrado. Isso torna a linhagem de sangue dele amaldiçoada, estéril. Ele pode existir, mas não pode criar mais vampiros, não pode fortalecer o clã. Mas a ressurreição dele já é um problema enorme para o Sete. Porque agora não é mais um contra um. Uma frente unida se forma contra ele. E o fascinante é a composição dessa aliança. Não são só vampiros, são magos, múmias leais a Ísis e até uma tribo de lobisomens egípcios entra na briga. Uma coalizão sobrenatural completa. Completa. E esses lobisomens, depois de serem amaldiçoados por Sete, se tornam os peregrinos silenciosos. E a grande suspeita é que o La Sombra, de longe, ajudou a orquestrar tudo isso, unindo os inimigos do inimigo dele para enfraquecê-lo. Sete percebe que na força bruta não vai dar. Ele precisa mudar de tática de novo. E aí ele volta para a especialidade dele. Corrupção em escala global. Exato. Ele manda os seguidores dele pelo mundo para se infiltrarem nos impérios. O exemplo mais famoso que citam são as Guerras Púnicas. Os setitas teriam atiçado o conflito entre Roma e Cartago. Sussurrando nos ouvidos dos dois lados. Exato. Alimentando a paranoia até que as duas maiores potências do mundo se destruíssem. Um plano brilhante. Que, no fim, se volta contra ele. Exatamente. Porque quem controlava secretamente a política de Roma? La Sombra. Ah, claro. Roma vence as guerras, fica mais forte e, com o tempo, o império chega ao Egito e conquista. Sete, em casa, se vê encurralado por um poder orquestrado pelo seu verdadeiro inimigo. Cada vitória do Sete parecia levar a uma derrota ainda maior nas mãos do La Sombra. A Sombra sempre vai estar um passo à frente. Ele não pode vencer esse jogo. E essa percepção o leva à transformação final. O ódio, a humilhação, acumulada por milênios, tudo isso se cristaliza numa nova filosofia. Se eu não posso vencer, então ninguém vai. Acabou. Acabou. Ele abandona qualquer desejo de governar ou de ter uma vingança pessoal. O objetivo agora é a aniquilação total. Ele abraça o apocalipse. Totalmente. Ele faz um pacto com a Pepe, a serpente da destruição, e começa a trabalhar ativamente para trazer a Gehenna, o fim dos tempos. O grande plano dele passa a ser usar uma feiticeira malcaviana, Lowe, que é incrivelmente poderosa, para fazer um ritual que simplesmente apagaria o sol. Esse é o clímax de tudo. Sete, o mestre da manipulação, acredita que finalmente encontrou a ferramenta perfeita, o peão final para executar a vingança dele contra a própria existência. Ele está no controle. Mas a ironia final, a mais cruel de todas, é que ele estava errado. Lowe nunca foi um peão de Sete. Não. Ela era, e sempre foi, um peão de La Sombra. Peraí. Então, se o La Sombra estava por trás da Lowe, a guerra no Egito, a transformação do Osíris,
Tudo isso Tudo. fazia parte de um plano só desde o começo? La Sombra viu a sede de vingança do Sete não como uma ameaça, mas como um recurso a ser usado. Ele não tentou impedir o plano apocalíptico do Sete. Ele o cooptou. Ele deixou o Sete fazer todo o trabalho sujo, mover as peças, para no fim garantir que a Gehenna acontecesse nos termos de La Sombra, não nos de Sete. Inacreditável. O grande conspirador, o arquiteto da Jihad, era a peça central na conspiração de outro. Ele foi superado num único jogo que ele achava que dominava. Ele passou milênios lutando contra fantasmas, contra peões, sem nunca perceber quem era o verdadeiro e único adversário. É a conclusão trágica da jornada dele, de um mortal que perdeu tudo, a um deus consumido pela vingança, a um mestre da guerra secreta, para no fim descobrir que era só uma marionete num espetáculo muito maior. Um espetáculo orquestrado pelo único antediluviano que ele nunca conseguiu nem sequer compreender. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Olhando para esse ciclo todo, para cada traição que ele sofreu desde o primeiro dia, será que Sete é uma força do mal primordial? Ou ele é, na verdade, a maior vítima de todas? Um vilão que foi criado, moldado e, no fim, usado por outros vilões? E o que isso diz sobre a natureza do poder nesse universo? Que talvez o jogador mais perigoso não é aquele que grita e destrói, mas aquele que fica tão fundo nas sombras que seu maior inimigo passa a vida inteira lutando contra o próprio reflexo, sem nunca ver a mão que move o espelho.